Você quer viver ou morrer? Eu nunca tive um motivo muito certo pra não ter feito um vídeo sobre Bacurau no canal. Talvez por uma questão de evitar a obviedade e a conveniência do seu peso simbólico, mas eu piamente acredito que o que me fez nunca ter pensado em escrever sobre o filme foi achar isso simplesmente desnecessário. Primeiramente porque o filme fala sobre tudo que ele tem pra falar, direta e alegoricamente, e segundamente porque muitos outros canais já falaram sobre Bacurau das suas próprias maneiras, seja por questões de tendência ou fundamentalmente de culpa. Eu não sei se essa palavra é certa, mas eu me refiro a certos canais de cinema que falam sobre filmes nacionais uma vez por ano e acham que isso é valorizar a própria cultura. De qualquer forma, é indiscutível que Bacurau é um filme muito marcante. Então, se a gente não for falar da temática do filme por si só, por que a gente não fala sobre como Bacurau se torna tão relevante assim? Do que faz ele ser um filme tão completo e ser uma obra que diz tudo o que tem pra dizer? Claro que são inúmeros fatores que fazem um filme ser completo, mas em Bacurau a gente pode encontrar uma peculiaridade que, além de esclarecer a sua ideia central, também o destaca de tudo que a gente viu no cinema brasileiro dos últimos anos: o seu final. O final de um filme é sem dúvidas o momento mais decisivo para que um cineasta possa marcar a sua ideia e convencer o público sobre verdades maiores do que o próprio filme. A última cena, a última linha de diálogo, o último plano, tudo isso tem um poder conclusivo imenso de responder ao espectador sobre o que foi aquela história toda que ele viu. É nesse momento que as lições finais determinam tanto a resolução narrativa, quanto evidenciam a própria visão de mundo do autor, se há ou não justiça no mundo, se o poder corrompe e se existe redenção, por exemplo. Mas antes da gente chegar no final de Bacurau, a gente também precisa entender algumas outras coisas sobre o filme. Bacurau nasce da paixão que os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles têm pelos filmes de gênero, e ao mesmo tempo é uma história totalmente pernambucana, uma carta de amor pro Nordeste, como a gente já entende na letra de Não Identificado, que toca nos primeiros minutos do filme. Eu vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira. E são esses dois pontos, gênero e regionalismo, que vão traçar todas as convenções e originalidades presentes na espinha narrativa de Bacurau, isso é, na maneira que a história é contada. É bem nítido que a protagonista do filme é a própria Bacurau. Os diretores fazem questão de nos mostrar isso com o primeiro ato inteiro de exposição, que vai desde detalhes costumeiros, como o consumo daquela semente psicotrópica, de elementos do futuro próximo, como a tecnologia e a falta de água, até a função dos próprios personagens mesmo. Repare como a câmera costuma dar destaque a personagens que seriam totalmente secundários. Alguns nem chegam a ter diálogos no filme. Tudo isso no intuito de nos mostrar que cada uma daquelas pessoas tem vida e são membros ativos da comunidade. Quando a gente vai se aproximando do segundo ato, quando os incidentes misteriosos do disco voador e das mortes surgem, todos em sequência e em seguida do desaparecimento de Bacurau do mapa e da aparição do filho da puta do Tony Jr., o filme abre uma brecha para a inserção da subtrama dos gringos. E eu acho importante a gente dar um destaque para essa subtrama, porque ela foi muito bem inserida pelos roteiristas, pois ela não apenas serve como um excelente auxílio da tensão e desenvolvimento dramático, como ela também ajuda a enriquecer a tese do roteiro. Lembra que eu falei que Bacurau gira em torno de gênero e regionalismo? Pois bem, isso faz essa subtrama dos forasteiros se tornar um contraste perfeito a tudo que a gente viu até agora. Porque em Bacurau todo o enredo é construído por quebras de estereótipo e de subversões a clichês narrativos. O criminoso mais respeitado se maquia, pinta as unhas e usa peruca. Que roupa é essa, menino? A comunidade tem contato ativo e conhecimento sobre a tecnologia. Ontem eu vi um drone. Parecia um disco voador de filme antigo. Mas era um drone. E ninguém cai nas tentativas de voto de cabresto do político local. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa caixa de Brasol 4 que Tony Júnior deixou aqui na cidade. Isso é um presente grego. Muitas são as vezes em que a gente deduz o final e o desenrolar do filme por suas convenções de gênero, mas em Bacurau a maior parte dos nossos palpites e suposições são colocadas em conflitos com os nossos inúmeros preconceitos. Preconceitos esses que estão principalmente nos forasteiros. Se em Bacurau a gente é contemplado com quebras de clichês graças aos regionalismos e à autenticidade da cultura nacional, que criam personagens únicos em tela, os gringos e o pessoal do Sudeste só reforçam os seus estereótipos. O bairrismo em embate ao complexo de vira-lata do paulista não podia resultar em outra coisa no filme.
Quanto aos gringos, é bem perceptível que toda essa subtrama segue um típico arco de filme de ação, com um plano de invasão, personagens e diálogos totalmente genéricos. You wanna fuck? What? E o filme faz questão de deixar essa brincadeira com o gênero muito clara pra nós. Hey. Tell me, you know, next time you want to piss somebody off, don't use those stupid clichés. E vale notar que ambas essas tramas falam de grupos, em representações conjuntas, o que enriquece a carga política do filme e abre espaço para minha alegoria preferida sobre a trama. Aqui compara os eventos de Bacurau com a colonização das Américas. Afinal, a gente tem uma comunidade com seus próprios costumes e história. Um dia, alguns desbravadores chegam e tratam todas aquelas pessoas como animais leigos. Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Além de também desprezar sua cultura. Vocês vieram visitar o museu? Não. Não. Não vamos visitar não? É esse daqui, ó. Hoje não. E com a terra explorada e os habitantes desumanizados, organiza-se uma expedição de extermínio. No filme, esse momento do jogo sádico da matança é sincronizado no terceiro ato, que une as tramas Bacurau e Forasteiros na forma de um conflito entre defesa e invasão. Aqui eu não preciso nem dizer o quão representativo é o povo se armar no museu e buscar se defender na escola. E apesar do final ser daqueles que dão indícios de que tudo voltou a ser como era, a escolha por manter o sangue nas paredes do museu é um aviso pra nós de que o que a gente acabou de ver foi mais um ato de resistência de Bacurau, agora exposto junto à memória de toda a história do povoado. A gente vai limpar aqui tudo, lavar bem o chão, mas nas paredes ninguém toca. É aqui então que a gente chega ao núcleo do vídeo. Dentre algumas das críticas negativas do filme, eu vi que teve muita gente que considerou Bacurau forçado e o seu final problemático. Eu não quero ser a pessoa do você não entendeu o filme, nem adianta ser, porque a estranheza com Bacurau é um fruto simultâneo do problema da violência e do realismo no cinema brasileiro. Como a gente já discutiu por aqui em outras ocasiões, o cinema brasileiro até hoje tem muitas influências do seu realismo documental. Uma estética que se intensificou na retomada com a presença da violência sistemática, responsável por criar histórias pessimistas, de extrema repressão e com finais bem negativos. Só que ao fazer isso, esses filmes acabam se esquecendo de um ponto fundamental de qualquer tragédia: a catarse. No artigo Violência e Cinema, um olhar sobre o caso brasileiro hoje, o professor e crítico Márcio Seligman Silva fala um pouco sobre isso. Ele cita Carandiru como um exemplo que na verdade pode servir para muitos outros filmes. Olha só, este filme retém da tradição da tragédia apenas o espetáculo da dor e o gesto de empatia e piedade, esvaziando todo o jogo complexo em torno da ansiada e nunca atingida justiça. O final de Bacurau não apenas propõe a justiça, como também a alcança. Muitos defensores do cinema cruel de traços documentais costumam lançar a culpa no espectador por não apreciar a realidade da violência. Muitos desses que, em outra situação, eu tenho certeza que adorariam ver um filme de ação estrelado pelos forasteiros que aparecem no filme. Mas numa realidade marcada por incontáveis violências como a do Brasil, a gente não pode se esquecer dos sintomas de normalização que a violência tem sobre o público nos cinemas. Esse cinema cruel é obviamente uma forma importante de demonstrar a realidade, mas ele não deixa de ser uma visão pedante de um retrato do opressor sobre o oprimido. O final de Bacurau incomoda por não ser o que se espera do cinema nacional. Ele não compactua com esses preconceitos criados em tela, onde a gente está pronto para ver o pobre e o nordestino apanhando mais uma vez. O final de Bacurau é catártico, porque catártico é ver o povo se armando, surpreendendo os invasores e, de forma inédita, não morrer e não passar fome. É só quando as cabeças dos antagonistas aparecem cortadas que a gente entende o que é essa purificação. Numa sociedade marcada pela forte divisão de classes e pela violência exercida sobre os mais pobres, que estão sistematicamente excluídos da cidadania, o cinema tem um papel simbólico político importante a cumprir. Mas isso não implica que possamos reduzir a produção do cinema brasileiro a um denominador comum, como uma nova estética da fome, a uma cosmética da fome, neorrealismo, etc. E isso significa que a gente precisa de finais como o de Bacurau. Finais que surpreendam, ajam de maneira revolucionária, empoderem. O valor social de histórias que retratam o senso de justiça e promovem essa catarse no público pode se tornar uma chave da representação do cinema brasileiro muito mais valiosa do que esse paternalismo elitista fundado na transgressão ultrapassada da estética da crueldade e da fome, que já não comovem mais ninguém. Porque, sinceramente, se eu for no cinema pra ver alguém com fome, eu quero que esse alguém seja o Lunga. Eu tô com fome.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Bacurau já se tornou um dos meus filmes favoritos da vida e é bem nítido que ele já entrou para a história do nosso cinema. Eu espero que ele influencie mais histórias do tipo e mais finais assim. Lembrando que você também, obviamente, pode comentar alguma coisa tanto a respeito do vídeo quanto a respeito do filme e também a respeito dos finais e da violência no cinema brasileiro. Mas é isso, eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.